O que eu tenho a dizer dos resultados da terapia EMDR? Olha, não é só porque eu sou suspeita para falar, mas os resultados são bem significativos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do que eu observo em termos de resultados da terapia EMDR nos meus pacientes, certo? Vou falar a respeito dessa minha observação, não vou entrar em muitos detalhes a respeito de casos específicos, até para não expor, porém, eu quero fazer algumas pontuações, até para você que é curioso, que gostaria de conhecer a terapia, para você ter uma noção, para fazer uma pincelada e você ter uma noção de como funciona. Eu sou Michele Ribeiro, sou jornalista, psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Eu atendo pela abordagem da terapia cognitiva comportamental e também EMDR. Eu mesclo as duas e faz uma combinação muito boa. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha e fica comigo até o final desse vídeo. É importante eu dizer que cada pessoa vai ter uma resposta diferenciada de acordo com a demanda que essa pessoa tem, de acordo com o problema que ela trouxe para a terapia. Então, não vai ser igual para todo mundo. Existem pessoas que demoram um pouco mais nesse processo e outras que têm resultados já imediatos. Então, assim, o que eu acho importante de dizer antes da gente iniciar esses relatos que eu tenho para trazer? É a gente saber que cada caso é um caso, não dá pra gente se comparar com outras pessoas, tá? Não dá. A gente não pode e nem deve se comparar, porque as pessoas são diferentes e a comparação que a gente faz com o outro é muito injusta. Tá? Então, com cada pessoa vai funcionar de uma forma, porque cada pessoa tem um contexto e história de vida diferentes e traumas diferentes que tiveram impactos diferentes na vida de cada uma delas. Então, é importante a gente saber disso. Além do tempo de duração que tudo isso tem na vida da pessoa. Quanto mais tempo um trauma se instala na vida da pessoa, mais ela desenvolve padrões de comportamentos mais rígidos. Então, assim, tudo isso a EMDR trabalha, tá? Essa terapia, ela trabalha em cima de tudo isso e tem resultados mais rápidos. Mas a gente precisa considerar o todo, a fisiologia, né, também da pessoa. Então, a gente precisa trabalhar com o ser humano de uma maneira integral, porque nós somos integrais, nós não somos só a nossa mente, nós somos o nosso corpo também. Então, quando a gente fala de ser humano, a gente não pode descartar a possibilidade da pessoa ter uma depressão, da pessoa ter algum transtorno de ansiedade, que vai demandar também um tratamento com medicação. E a gente tem que eliminar o tabu da medicação, né? A gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Mas é importante, porque a medicação vai ajudar a dar um gás na pessoa, na motivação da pessoa, para então ela conseguir até melhorar o padrão de pensamentos dela. Mas a gente consegue ver melhoras significativas nas pessoas até depressivas, nas pessoas com transtorno de ansiedade. Por quê? Porque o EMDR ele age direto no cérebro. Ele vai desbloquear regiões do cérebro que te facilitam a conexão com memórias e a reconexão, né, com situações do que você está vivenciando hoje. Então, assim, essa conexão com memórias antigas que você nem se lembrava mais vão sendo reprocessadas tanto durante as sessões quanto durante o sono. E aí, o que acontece? A pessoa acaba aliviando os sintomas. O que seriam os sintomas? Os comportamentos que são consequência desse trauma. Seja uma repressão emocional, seja uma ansiedade crônica, seja um comportamento mais depressivo,
Ou pode ser também uma pessoa que é muito mais fechada, não consegue se soltar, uma pessoa que tem medo de tudo, e várias psicopatologias, síndrome do pânico, depressão, transtorno de ansiedade, borderline, bipolaridade, tudo. Então, assim, essas doenças são consequências de traumas, de pequenos traumas e até que afetou a fisiologia dela. Então, essa introdução que eu tô fazendo aqui é extremamente necessária para você não generalizar. Cada caso vai ser um caso. Essas falas, vamos dizer assim, que eu anotei aqui, inclusive eu anotei, tá aqui no meu caderninho, eu anotei para trazer para vocês. São falas que estão dentro de contextos, tá? E são falas advindas de resultados. Então, isso é importante vocês saberem. Então, o título desse vídeo tem a ver com os resultados do MDR, né? Do que eu observei, do que eu tenho observado com a minha experiência clínica. E assim, comparando até com outras abordagens. Por exemplo, vamos lá, eu comecei a aplicar o MDR depois de um tempo, né? Eu fiz o curso, né? Tô estudando sempre, porque a gente não pode parar de estudar. E o que eu vejo? Pessoas que eu atendo, 2 anos, já tendo resultados muito mais rápido depois da aplicação do MDR. Pessoas que começaram já direto comigo com o MDR, tendo já resultados. Então, é importante a gente fazer essa comparação porque é o que a gente está vendo, né? Eu busco mesclar 2 abordagens que são terapias breves, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, e o EMDR. Uma complementa a outra e muito, enriquece muito a terapia. Então, o que acontece? Se a TCC, né, Terapia Cognitivo Comportamental, já é uma terapia breve, imagina você acrescentando técnicas do EMDR que possibilita com que destrave regiões do cérebro. Você vai conseguir trabalhar com reestruturação cognitiva muito mais rápido com esse paciente, né? E é o que eu tenho visto acontecer. E às vezes eu nem preciso fazer tantas intervenções, entende? E o que eu acho importante a gente esclarecer também em relação ao EMDR, né? É que a terapia, ela não necessariamente não vai ser falada, né? A gente faz essa separação do que é a abordagem falada e o que é a abordagem com reprocessamento, movimentos oculares. Tudo é EMDR, mas a gente diferencia assim, por quê? Porque a terapia verbal, a falada, ela não alcança a região do trauma no cérebro. Eu sempre explico isso para os pacientes e tem até um vídeo que eu falei sobre isso. Então, ela não alcança essa região do trauma, tá? Porém, a gente também conversa, a gente precisa conversar. Eu preciso fazer um acolhimento desse meu paciente que chega. Então, às vezes eu vejo pacientes sim chegando ansiosos porque souberam por mim mesma, né? Eu divulguei lá o MDR, como que funciona e tal. Adorei essa abordagem, eu quero testar, quero ver como é que funciona. Só que você não necessariamente, na primeira sessão, eu vou fazer estimulação bilateral com o paciente. Eu preciso conhecer esse paciente, preciso acolher, a gente precisa ter uma conexão para então, depois de 2 sessões, às vezes na primeira já dá para fazer, dependendo de cada caso. Mas, via de regra, é lá pela 3ª sessão, 2ª ou 3ª sessão, às vezes até um pouquinho mais na frente, que eu vou iniciar a estimulação. Então, depende de cada caso. Às vezes, a gente pega uns pacientes ansiosos que falam, e aí, você não vai fazer o EMDR? O EMDR já está em processo, já está acontecendo, só que eu não estou fazendo a estimulação ainda. No momento certo, eu vou fazer. Então, é importante a gente também fazer essa introdução, tá? Mas quais são os resultados que eu tenho visto, né, nos meus pacientes? São resultados bem significativos. Eu vou ler e aí, se eu achar interessante, eu contextualizo para vocês, eu dou uma aprofundada em cada frase, em cada coisa que eu já ouvi aqui. Se eu lembrar de mais alguma também, além do que eu anotei aqui, eu vou falando para vocês. As primeiras percepções
né? Redução da irritabilidade, redução também dos desconfortos com situações que antes geravam grandes desconfortos. Então, assim, eu percebo uma diminuição da irritabilidade e desconfortos em relação a situações que geravam muito desconforto nesses pacientes. Então, eles chegam para mim e me relatam, falam, nossa, eu não tô, aquela situação que me irritava muito já não tá me irritando tanto mais, né? Logo na primeira sessão na primeira semana, depois da aplicação da primeira, né, sessão de estimulação bilateral, a gente já consegue ver alguns resultados nesse sentido, de diminuição da irritabilidade, de desconfortos e tudo mais, tá? Então, isso é importante de eu considerar aqui para vocês. Então, essas são as primeiras percepções que eu vejo. Então, redução da irritabilidade, do desconforto com situações que antes geravam grande desconforto e incômodo, relacionadas direta ou indiretamente à memória trabalhada. Então, para quem não viu o meu vídeo, né, que eu expliquei o que é o EMDR, como que funciona e tudo mais, eu vou pedir para ver, para entender um pouquinho melhor. Porque o que seria memória trabalhada, né? A gente vai trabalhar em cima de uma memória traumática do paciente, né? Uma memória que gerou trauma, na estimulação bilateral, né? A gente trabalha em cima dessa memória. Então, o que vai acontecer ao longo da semana? Vamos supor que eu estou trabalhando uma memória relacionada à morte, né? A uma perda de um ente querido. Foi muito traumática para a pessoa, né? Um acidente, não sei. Vamos pensar, dar de exemplo. Se eu estou trabalhando em cima dessa memória, começo a estimulação em cima dessa memória. E vamos deixar bem claro, não é na primeira sessão, tá? É lá pela terceira, quarta, enfim. E também não tem regra. A gente vai buscando essas memórias, né? Vai fazendo estimulação, vai fazendo algumas técnicas para buscar essas memórias. E aí a gente vai começar. Vamos supor que tem a ver com uma memória de um trauma de acidente, perda de alguém e etc. O que vai acontecer ao longo da semana, que o paciente pode perceber que o reprocessamento continua, porque ele vai dormir, ele vai entrar no sono REM. Então, o movimento ocular que a gente faz durante a sessão, ele continua no sono. Então, ele pode começar a ter sonhos com essa memória, ou não necessariamente, ou sonhos com coisas relacionadas a essa memória, direta ou indiretamente. Ele vai começar a perceber que as coisas que incomodavam, que podem ter sim relação com a memória ou não, a gente não sabe. O nosso cérebro ele registra informações por associações, é uma rede de neurônios que se conectam. Por isso que tem coisas que aparecem durante as sessões de reprocessamento que não necessariamente tem relação direta com a memória. Nossa, eu lembrei do nada de uma coisa que eu vivi na minha infância. Então, o que acontece? Ao longo da semana, a pessoa vai percebendo também uma queda na ansiedade, de repente, uma diminuição nos sintomas depressivos, ela vai se perceber um pouquinho mais disposta, porque a gente está mexendo em regiões do cérebro que estavam apagadas, que estavam quietinhas lá, né? Então, ela está fazendo o destravamento dessas memórias mais apagadas, inclusive das memórias mais positivas também, que começam a ser mexidas ali, tá? Então, é por isso que ela já tem o resultado logo na primeira semana e assim, com situações que não estejam diretamente relacionadas com a memória também, por conta dessa conexão que o nosso cérebro faz, né, com os neurônios. Então, isso é interessante da gente perceber, e é o que eu escuto bastante, né? Nossa, eu me percebi um pouquinho mais. De repente, ela pode também sentir sintomas físicos, né? As pessoas têm sintomas variados, inclusive elas podem se perceber um pouquinho mais. Eu me percebi mais agitada, mas realmente aquela irritação não tá mais intensa, eu tô percebendo isso. Então, a gente vai ouvindo esses relatos, tá? E a gente vai mensurando isso também. O que eu mais escuto? Vou ler aqui para vocês. Eu não sei que milagre aconteceu, mas minha relação melhorou muito depois das nossas sessões. E aí, isso é um relato, né, a temática principal desse paciente aqui, X,
é relacionamento. Então, o que eu mais escuto é isso, né? Via de regra é isso. Porque ou a pessoa não diretamente tem problemas no relacionamento, mas os relacionamentos são afetados por questões internas dele. E aí o que eu mais escuto é isso. Nossa, você fez algum milagre? Não é possível, porque melhorou, né? Eu acho que eu tô mais calma em relação ao meu parceiro, minha parceira e tudo mais. Então, isso é um relato bem comum, tá? Aí, outro relato aqui. Não lembro mais da memória que estamos trabalhando, ela parece apagada. O que geralmente a gente faz em cada sessão? Até a gente zerar, porque a gente trabalha muito com o nível de desconforto que aquela memória gera em você. Então, enquanto a gente não zera o nível de perturbação da memória, a gente vai continuar voltando para ela. Mas, de novo, gente, quero deixar claro que não tem regra, né? Eu não vou ficar o tempo todo lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai conversar, vão ter sessões que a gente nem vai fazer estimulação nenhuma, a gente só vai conversar, que não é uma conversa. Eu tô ali fazendo intervenções dentro da abordagem da TCC e é isso que tá rolando ali. Não necessariamente vai rolar uma estimulação, mas é importante dizer isso, que não tem regra. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha com uma memória, a gente vai voltar nela até ela zerar. E aí o que acontece? Enquanto ela não zera, eu sempre vou perguntar para o paciente como que tá aquela memória, né? Como que você percebe, né? O que você está sentindo em relação, como que você vê. E aí o que geralmente acontece muito é o paciente falar, nossa, engraçado, não consigo acessar aquela memória. Até no início da sessão, quando eu vou retomar com a memória para estimulação, o paciente, nossa, eu não estou conseguindo nem lembrar da emoção, nem estou conseguindo alcançar, ela parece apagada. Então, isso é muito comum, porque é o que a ideia do EMDR é justamente essa, né? E os pacientes costumam se surpreender, caraca, não pensava que isso fosse acontecer, e acontece, tá? Então, isso eu geralmente escuto. E aí, outra coisa que também geralmente escuto, considerando isso que eu relatei para vocês, para quem não conhece a abordagem, já não é mais isso que me incomoda. Porque daí, o que acontece? A gente vai fazendo estimulação e o paciente vai trazendo mais memórias, entende? Pode acontecer. E de novo, gente, não tem regra. Mas acontece do paciente começar a trazer muitas memórias associadas àquela memória. E às vezes memórias muito mais impactantes que aquela. E a ideia é essa. E aí a pessoa vem e fala, já não é mais essa memória que me incomoda, agora tá me incomodando muito mais essa outra. Entende? E aí é uma virada também pra gente começar uma outra memória para trabalhar, né? Então, é uma questão também que geralmente eu escuto porque é o que é esperado, né? Outro ponto, as pessoas estão dizendo que estou diferente, menos irritada, mais tranquila. Esse relato também eu escutei, não vou especificar nem sexo masculino nem feminino, mas trata-se de uma pessoa que tinha dificuldade de se perceber, entende? Então, mas era muito ansioso, né? Tinha uma ansiedade aí muito grande. Estava menos ansiosa essa pessoa, né? E as pessoas estavam dando feedback para essa pessoa, não vou falar o sexo, né? Tava dando um feedback muito positivo. Nossa, você tá muito melhor, né? Tem uma tranquilidade maior, menos ansiedade, só que a pessoa não se percebia assim, mas o comportamento tinha mudado. Isso também pode acontecer, tá, gente? Então, assim, ó, tem uma infinidade de possibilidades aqui. Tudo que eu falar aqui vai ser uma pincelada bem breve, mas tem uma infinidade de possibilidades. Eu selecionei aqui os principais relatos, o que eu mais escuto com mais frequência. Mas, assim, tem uma infinidade de possibilidades, tá? Dentro de cada caso, beleza? Outro ponto, estou me sentindo mais motivado, né? A motivação também costuma aumentar para as atividades do dia a dia, né? Mas o que eu acho importante lembrar aqui, né? Eu vou reforçar o que eu falei no início desse vídeo
em relação, às vezes, a pessoa ter uma necessidade de utilizar a medicação, tá? Porque, por exemplo, se eu vou começar a atender uma pessoa que é depressiva, ela tem sintomas de depressão, a primeira orientação que eu vou dar para esse paciente, eu identificando que é depressão, olha, você precisa buscar um psiquiatra para fazer um acompanhamento com medicação. Porque assim, eu também não vou conseguir atender esse paciente se ele não estiver motivado para terapia. Se existe uma queda na motivação da pessoa pela depressão, né? E vamos, eu já tenho vídeos vários aqui falando sobre depressão. A gente sabe que é uma perda de vitalidade e afeta a motivação, ela desanima para tudo. Então não tem como eu alcançar esse paciente se ele não buscar uma ajuda com medicação. Então esse é um ponto importante. Mas sim, eu já posso iniciar o processo com esse paciente. Nem que seja com acolhimento, eu posso começar um pouquinho de estimulação, cada caso é um caso de novo, eu vou lembrar isso, mas eu já vou iniciar, mas desde que esse paciente se comprometa a fazer a parte que ele precisa fazer, que é com a medicação. Lembrando que a gente não faz milagre, né, gente? Então a gente precisa também desse comprometimento durante a terapia. Mas, via de regra, mesmo falando de paciente com ou sem depressão, não importa, a motivação tende a aumentar. Porque a pessoa também começa a buscar, porque o nosso cérebro é inteligentíssimo, ele está programado para a nossa felicidade. Esse é um ponto importante de eu lembrar vocês, o nosso cérebro está programado para a nossa felicidade, não para a infelicidade. Então, o que eu observo é que ele, com o tempo, eu já falei em outro vídeo sobre isso, mas vale repetir, ele começa a buscar saídas positivas para situações com a estimulação. Então, é interessante a gente observar isso também, né? Então, por isso que a motivação também vai num crescendo. Por isso que é uma ferramenta importantíssima para depressão, para ansiedade e tudo mais, tá? A questão do sonho, né? Pessoas que nunca sonhavam passam a sonhar mais, ou mesmo as que sonhavam sonham o dobro. Que mais? Pesadelos também tendem a diminuir com o tempo. Por quê? É aquilo que eu falei antes, né? A gente está trabalhando com estimulação bilateral, que é o mesmo movimento que nós fazemos no sono REM, que é o sono que possibilita o sonho, os sonhos acontecerem, mesmo que a gente não lembre. O reprocessamento continua no sonho. A gente vai sonhar com coisas que não necessariamente têm a ver com a memória que a gente está trabalhando durante as sessões. Então, é sinal que está funcionando também. Tem pacientes que chegam mais descrentes, né? Também tem esses que são mais, não acredito que tá funcionando, porque às vezes eu não percebo nada com a estimulação. O nada, acontece muita coisa nesse nada também. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade de se conectar com as sensações do corpo, ela não percebe, mas mudanças estão acontecendo. E tem muitas pessoas que chegam nesse sentido para mim, primeira, segunda sessão, na terceira começa a visualizar mais. Às vezes até na primeira mesmo, se a gente dá uma estimulada um pouco maior, ela consegue perceber mais coisas. Não precisa necessariamente ser memória. E aí o que a gente vai medir ali? O nível de perturbação dessa memória o tempo todo, né? A gente vai trabalhar com as sensações no corpo, a gente vai trabalhar com a memória, enfim. Mas mesmo nessas pessoas, a gente começa a ver resultados no comportamento ao longo da semana, resultados com sonhos, começa a sonhar. E aí o sonho é um ponto que a gente fala, tá vendo? Isso daí é sinal que tá funcionando. É uma forma da pessoa perceber. De repente, do nada, a pessoa tem um sonho. Nossa, olha só como é que é o nosso cérebro. Eu sonhei exatamente uma situação que tem a ver com o que a gente tá trabalhando. Pois é sinal que tá funcionando. Então, essas situações são interessantes para mostrar para esses pacientes que são mais descrentes que funciona, né? E isso costuma acontecer também, tá? Então, essa questão do sonho, estou menos ansiosa, então, que é o que eu falei lá antes, né? As primeiras percepções são em relação às emoções mais intensas. Eu tô sentindo menos raiva, eu tô sentindo menos irritação, eu tô sentindo menos ansiedade, então ela começa a perceber isso. O que também é comum, né? Que eu também observo, tá, gente? Mas não significa que não está surtindo efeito.
mas é que faz parte do processo. A gente vai voltar a acessar essas emoções mais intensas depois que elas melhoraram, faz parte. E é lembrar que a gente está trabalhando com memórias específicas e às vezes algumas emoções voltam porque estão associadas a outras memórias também. Então, o que isso tem a ver, né? Eu não pensei na memória, não pensou na memória, mas você está reagindo a algum gatilho emocional relacionado a uma memória que você não está lembrando diretamente, conscientemente. Nosso cérebro é complexo um pouquinho. Então, por isso que é importante a gente também ter paciência com o nosso processo. Porque por mais que a gente tenha uma memória, porque uma memória relacionada, uma melhora relacionada àquela memória específica, a gente vai ter emoções muito semelhantes com outras memórias, irritações relacionadas a outros gatilhos, né? Então, por isso que quando a gente fala de terapia, são camadas de cebola. Então, a gente está trabalhando em cima de uma memória traumática, a gente está tirando uma camada de cebola que é a mais emergente. Por exemplo, casos de TEPT, casos de situações que acabaram de acontecer, um acidente, papum, a pessoa ficou com TEPT. O que é TEPT? Transtorno de estresse pós-traumático. Eu vou direto nesse ponto, não tem nem conversa. A pessoa chegou ali e a gente já vai começar na primeira sessão. Então, cada caso é um caso, então é importante deixar isso claro. Então, ela já vai ter resultados em cima daquilo ali. Então, é a primeira camada de cebola, já levantei. Aí, beleza, aliviou, ela melhorou, nem que leve 1 mês, 2 meses e por aí vai. Mas ela já teve uma melhora no problema que é principal, que foi o mais urgente. Ok, agora ela já tá pronta para aprofundar um pouquinho mais. Aí a gente vai trabalhar outra camada de cebola relacionada a outro trauma. E por aí vai. E não necessariamente diretamente relacionada a um trauma profundo, às vezes é uma coisa leve. Eu sempre fico irritada com isso daqui, tal, não sei o que. Tem alguma memória, a gente vai captar, vai fazer um escaneamento, vai ver se tem alguma memória, não tem. Vamos trabalhar em cima disso que acabou de acontecer, então. Então, isso é importante da gente, a gente relatar aqui, tá? Melhorei minha motivação para as atividades, já falei, né? Nossa, já falei isso. Tenho cuidado mais de mim, não me anulo mais, então é algo que eu costumo ouvir também. Aquela pessoa que geralmente ficava ali o tempo todo apontando o dedo e de repente, nossa, isso já não me incomoda mais. Sabe aquela coisa, eu me irrito tudo que a pessoa faz. Não acredito, nananana. Aí de repente ela começa, não, eu tô mais pra dentro. Que esse é o ideal, né? A gente ficar mais pra dentro do que pra fora. Então eu tô olhando mais pra mim, eu tô me preocupando mais comigo, eu tô mais atenta a tudo que acontece comigo, tô me priorizando mais. Nossa, essa é a maior conquista da pessoa. Então isso também escuto muito. Não sinto mais aquelas dores. O EMDR funciona bastante também com dores crônicas, porque as dores crônicas estão associadas a doenças autoimunes, que têm direta relação com a psicossomática, né, com o emocional, com traumas ou com, enfim, né, traumas mais profundos ali. Então, também ajuda nesse sentido, tá, gente? Quando tá associada a isso. Não quando vai cair, bati o joelho, tô com dor, é diferente. Vocês entenderam, né? E tem sido mais fácil falar com as pessoas, né? A questão da desinibição, né? Aqueles medos de falar em público, medo, fobia e tal. Enfim, fobias de bichos, fobias de qualquer tipo de fobia, né? Fobia social. Então, funciona para cada um desses casos, tá? Então, assim, eu dei uma pincelada e meio que, quase meia hora de vídeo, então isso aqui foi só uma pincelada, mas tem muito mais coisas. Se eu for falar tudo, vai dar uma live. Então, eu espero que eu tenha motivado você de alguma forma, se você não iniciou ainda essa terapia, a iniciar, a conhecer, a buscar, né? Porque sim, eu bato o martelo que tem resultados. Eu também passei e passo por terapia MDR, porque eu como psicóloga também preciso. E eu vejo resultados concretos também, né? Inclusive, eu não poderia atender, eu não vejo assim, eu sou muito fã da autocoerência. Então, eu busco, assim, para os meus pacientes, para minha vida de maneira geral, ser autocoerente. Não só coerente, mas ser autocoerente, ou seja,
qualquer escolha que eu for fazer na minha vida, eu vou me basear nos meus valores. Até para escolher uma empresa para trabalhar, se fosse o caso, para eu de repente interagir com as pessoas, eu busco a minha autocoerência sem medo. E isso tem total relação com a autenticidade. Então, assim, o meu objetivo é sempre a autenticidade com as pessoas. Então, eu não acho correto eu aplicar uma técnica em algum paciente que eu não tenha passado por ela. No mínimo, eu vou experimentar também. Eu sou dessas e eu acho importante isso. Então, isso me enriquece muito enquanto profissional. Então, eu passei e assim, eu só me motivei com as técnicas do EMDR. Primeira motivação foi porque, enfim, eu estudei, eu pesquisei, né? E vi que, nossa, isso daqui funciona, porque tem evidências científicas. Ok, agora eu vou testar, porque assim, né? Primeira vez que eu tive contato no próprio curso, eu já tive, assim, coisas incríveis, memórias incríveis vieram, me emocionei um monte, eu falei, não, eu preciso fazer isso aqui. Isso aqui funciona. Eu fui buscar evidências, porque eu sou uma pessoa que sou desconfiada, então eu vou atrás. Aí o que acontece? Fui buscar evidências. Nossa, eu lembrei de uma memória que eu nem imaginava que eu tinha. Eu nem lembrava dessa memória, não sabia que ela tinha acontecido. Estava em algum lugar escondido no meu inconsciente, eu nem lembrava disso. Será que isso aqui foi criação da minha cabeça? Eu fui atrás. Eu lembrei de uma memória da minha infância, lá pelos 3, 4 anos. Fui atrás, fui perguntar pra minha mãe de um brinquedo se existia, porque eu não sabia, só para ver se aquilo era real ou se era criação da minha cabeça. E aí eu tive uma confirmação. Então, assim, só para dizer para vocês, por experiência própria e também tanto quanto paciente quanto como profissional, que essa abordagem funciona e muito. Então, tem resultados assim também incríveis no nosso comportamento, enquanto ser humano, enquanto autoconhecimento, enquanto qualidade de vida também. Gostou desse vídeo? Então, olha, se inscreve no canal, compartilhe para você ajudar muito mais pessoas que possam se interessar pela técnica e serem meus pacientes ou pacientes de outros profissionais que também tenham essa formação. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe, curta, deixe seus comentários. Eu atendo novamente, só para lembrar, eu atendo pela abordagem da terapia cognitiva comportamental e também pelo EMDR. Atendo online, presencial. Tô deixando meu contato aí abaixo para você entrar em contato comigo. Lembrando que na descrição desse vídeo, como em todos os outros vídeos do meu canal, eu deixo mais informações sobre os meus trabalhos. Eu tenho um curso também disponível no Hotmart para você também que quiser aprofundar em outras coisas. O curso é específico para comunicação assertiva, tem tudo a ver com a autenticidade que eu falei antes, ok? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva e até o próximo.